Olá pessoal, paz do Senhor a todos vocês, sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Maicon Rodrigues e hoje estamos aqui mais uma vez para gravar um vídeo para o quadro Encontro com Deus. E esse quadro, irmãos, a gente vem com o trabalho de quê? O objetivo de quê? Compartilhar a história das pessoas, de como Deus resgatou, como Deus trabalhou, né? E é com muita alegria mesmo que hoje eu trouxe uma pessoa, né, para honra e glória do nosso Senhor, algo que eu queria trazer muito aqui para o nosso estúdio, um homem de Deus, um homem abençoado, e assim, demorou, mas eu consegui, né, pela segunda vez, a primeira deu errado, mas a segunda deu certo, né, eu disse para ele que Deus tem um tempo para todas as coisas, e hoje Deus marcou esse dia para que ele venha compartilhar a história dele com você. Você vai ver que esse homem passou por lugares sombrios. Ele vai contar para você cada detalhe daquilo que Deus fez na vida dele. Eu quero apresentar para vocês aqui o nosso pastor Samuel, meu querido. Prazer, muito feliz de receber aqui, tá? Queria deixar uma palavrinha para você antes de poder contar, né, o seu testemunho. Fala para mim como tá seu coração, meu querido. Dá um abraço, saudação, fica à vontade, para quem você quiser. Confesso aos irmãos que a primeira vez, né? Cumprimento a cada um aí com a paz do Senhor Jesus. Que o Senhor possa vos abençoar. E através desse bate-papo aqui, espero que a sua vida seja edificada, né? Nós cremos que da forma que o Senhor nos alcançou e nos alcança dia após dia, vem alcançar a cada um de vocês. Em especial, quero deixar aqui um abraço aqui para a nossa liderança, para minha esposa que não está aqui comigo hoje, teve que trabalhar, mas o Senhor é bom, como nosso amado irmão falou, há um tempo determinado para todas as coisas e estamos aqui para a honra e glória do nome do Senhor. Glória a Deus. Muito bem, muito bem. Pastor Samuel, mais uma vez, muito obrigado por tirar um tempinho lá na sua agenda, tá? E todo mundo aqui para te conhecer, você é pastor, né? Já tem quanto tempo já? Há 2 anos. 2 anos. 2 anos. E já de tempo de ministério tem quanto tempo já? Este ano vai fazer 11 anos. 11 anos. Na caminhada na aí, caminhada. né? E você congrega em Matozinhos, que você falou? Isso, Matozinhos. Matozinho, abraço aí pro ministério aí do nosso irmão, em nome de Jesus, né? Tenho parentes aí também, mando um abraço aí pra minha tia, Carla, se você estiver vivendo, um abraço pra você, Deus abençoe sua vida, sabe que Deus tem um plano na tua vida, tá? Amém. Em nome de Jesus. Então, meu querido, pra gente poder adentrar o seu testemunho, eu queria te perguntar a você algo, você já era crente ou não, antes de tudo acontecer na sua vida? Não, nunca fui. Antes do meu período da conversão, eu nunca tive nenhum contato, né, com a vida cristã. Quando nós tínhamos ali mais ou menos uns 7, 8 anos, tinha uma senhorinha, até pastora Elisa, que o Senhor possa te abençoar, ela sempre passava lá em casa e nos levava, né? Mas esse foi um rápido contato. Depois nós fomos crescendo e acabamos perdendo esse contato, mas não crescemos em um lar cristão. Né? Não crescendo, né? E como que Deus não, assim, como Deus não, como que tudo foi acontecendo para você, né, ir para este mundo, né? Para pessoas entenderem da onde que Deus tirou. Quem era você antes, Samuel? Bom, nós residimos, na verdade eu resido ainda em Matozinhos, de uma família humilde. Meu pai mexe com agropecuária. Minha mãe trabalhou muitos anos na prefeitura, e isso eu falo há 20 anos atrás. E nós, de família bastante humilde, meu pai trabalhando, minha mãe trabalhando, nós ficando ali a maioria do tempo sós em casa. E as coisas começam a acontecer quando acontece a separação dos meus pais, né? Meu pai acabou tendo um outro relacionamento extraconjugal, foi embora com essa suposta pessoa e nos deixou sozinho. E isso daí nós já estávamos com 11, 12 anos mais ou menos. E o meu irmão, tem um irmão mais velho, faleceu em 2009. Ele, nesta época, começou a envolver no mundo do crime. Como ele já tinha uma idade mais avançada que a nossa, então ele começava a sair de casa, chegar tarde, chegar com dinheiro,
e todo mundo procurando ele. E nós estávamos até conversando um pouquinho antes aqui. Eu falo que algumas coisas que nós vamos vendo acabam nos conquistando pela aparência, né? Nós bem pequenininhos, mãe, pai, 4 irmãos, eu e meu irmão, 2 irmãs, a gente acaba observando esta cena e se agradando daquilo ali. Então, quando seu pai foi embora, ele chegou a despedir de você? Ou ele simplesmente sumiu do nada? Não, teve uma briga e nessa briga aconteceu a separação. Então ele foi para uma terra chamada Codisburgo, um pouco distante, arrumou outra pessoa, teve outros filhos e nós nos desligamos. Ficamos bom tempo sem ter este contato. Então, assim, o primeiro a ter o contato com as coisas do mundo foi seu irmão? Meu irmão. Ele era mais velho? Mais velho, 3 anos mais velho que eu. Ele é vivo até hoje? Não, faleceu em 2009. 2009. Vítima do tráfico de droga. Então as coisas que ele fazia, tipo, agradavam aos seus olhos? Como que estava acontecendo? Isso, é aquele negócio, gente muito pequeno, né? As condições bastante difíceis. Como eu falei, minha mãe assalariada de prefeitura. Então, você via as pessoas conquistando roupa da moda, tênis da moda. Na época, não sei se o irmão lembra, tinha aquele negócio de chinelo Kenny, bermuda da Ciclone, tinha algumas músicas que influenciavam para isso, e aquilo acaba despertando uma cobiça no coração. Então, desde muito cedo eu via meu irmão conquistando aquilo. A gente ainda não sabia, porque ele saía cedo, voltava tarde, dormia fora. Então, você ainda não sabia o que ele fazia, mas sabia que tinha alguma coisa errada e estava facilitando as coisas para ele. Sim. Então, minha mãe tendo que trabalhar para cuidar de 4 filhos dentro de casa, a gente acabava ficando só e observando essas coisas. E assim nós fomos descobrindo que existia um lado fácil aí para se adquirir alguma coisa, e é onde é que o inimigo ele acaba aproveitando essas oportunidades, né? A Bíblia fala que aquilo que os nossos olhos contemplam acaba descendo ao nosso coração e quando dá a luz gera o pecado, né? Então acaba que isso foi crescendo diante dos meus olhos, foi começando a desejar, mas até então não tinha envolvimento nenhum. E sempre que eu tentava, meu irmão, ele me repreendia, né? Então seu irmão não era a favor disso? Não, ele nunca foi a favor disso. Ele sempre falava, eu tô fazendo, mas não espera ele em mim, não. Não. Todas as vezes que ele via de turminha, via nos cantos, ele já me chamava, orientava. E até acontecer que eu fui crescendo, 14, 15 anos, e com 15 anos eu comecei a fumar, comecei a usar droga, mas não envolvia no crime, né? Apenas enturmava, fumava, cheirava. E foi exatamente com esta idade de 15 anos que o tráfico de droga ele veio a ceifar a vida do meu irmão, né? Então isso acabou despertando no meu coração aí um desejo de vingança, e nesta época eu me envolvi no intuito de vingança. Mas você conhecia as pessoas que ceifaram a vida do seu irmão? Conhecia, entre aspas, né? Sabia que estava envolvido ali no meio deles, mas não conhecia a pessoa assim de fato, né? Então isso acabou gerando, e isso é tão interessante para cada um que nos ouve nesse dia, que cada vez que se desperta um desejo no nosso coração, seja ele bom ou seja ele ruim, alguém vai tentar aproveitar da situação. Na minha situação, naquele dia, quem se aproveitou dela foi o inimigo. E ele acabou colocando mais pessoas do meu lado para me oferecer droga para ir vender, para me oferecer arma, para me oferecer uma suposta ajuda. E isso daí acabou acarretando com que eu me afundasse ainda mais no mundo do tráfico de drogas. Olha pra você ver como que é. Então, o inimigo ele é astuto, inteligente, né? Ele pegou uma dor sua e ele queria te dar recursos para alimentar essa força, para você cada dia mais se afundar naquilo e, de alguma certa forma, dar rasteira em você também, né? Com certeza. O objetivo do diabo é isso. Te alimentar, ele até conseguir ceifar a sua vida. Com certeza. E vingança, meu querido, é um sentimento muito difícil, complicado, tá?
Porque a vingança tem levado muitas pessoas pra debaixo de 7 palmos, né? Com certeza. Nossa. E você, tipo assim, conseguiu essa vingança ou não? Assim, você tentou? Tentei, mas não consegui. Eu até glorifico o nome do Senhor, porque mais tarde eu acabei descobrindo quem é que tirou a vida do meu irmão. E eu louvo a Deus que esse sangue, essa pessoa veio a falecer depois, mas esse sangue, né, o inimigo não conseguiu derramar ele sobre as minhas mãos, né? Depois de um certo tempo, eu me lembro que de 16 para 17 anos, eu já estava bem envolvido com a criminalidade e nós acabamos arrumando uma guerra, uma suposta guerra com alguns meninos lá da rua lá. E eu me lembro que com 16 anos para 17 mais ou menos, tinha um ano e pouquinho que eu estava verdadeiramente envolvido com o tráfico de droga. Nós arrumamos esse suposto tumulto e este jovem com que nós acabamos se envolvendo, ele acabou a falecer. E eu fui preso nesta situação. Então eu me lembro que quando eu sentei assim na mesa, estava eu, o juiz, o escrivão, o advogado, os agentes penitenciários, e antes de eu falar o que tinha acontecido ou contar a minha versão dos fatos, eu me lembro que o escrivão olhou para mim e falou assim, o escrivão não, o promotor falou assim, a sua sentença já está aqui, 3 anos você já tem. Depois que ele me falou isso, ele falou assim, agora você pode contar a sua versão dos fatos. Eu me lembro que aquilo ali, para mim, foi, sabe, um sentimento por dentro. Eu falei assim, poxa, o que eu vou fazer da minha vida 3 anos preso? Na época de menor só podia, nem sei se é assim, mas na época de menor só podia receber até 3 anos, 6 meses a 3 anos de reclusão, né, que eles falavam. E ele me deu esses 3 anos. Então, com 16 anos, eu fui... E só fui solto com 18 anos. No mês que eu completei aniversário, fazendo 18 anos, eles me soltaram. E nisso tudo o sentimento ainda estava no coração. Sabe algo bastante interessante que aconteceu na minha vida? É que eu estava, lembro até hoje, na cela 10 e a cela 9, que era do lado da cela 10, era os de maior. Era a triagem das pessoas de maior que iria chegando, passava para essa triagem, para depois passar para a galeria. E eu me lembro que uma certa madrugada eu vi alguns presos chegando pela grade assim, e pela manhã nós sempre perguntava quem que era, de onde é que era, qual crime tinha cometido. E quando o rapaz falou o nome dele, meu nome é fulano de tal e sou lá de tal lugar, eu falei, poxa, o cara que tirou a vida do meu irmão caiu na cela do lado, cara, do lado. E eu me lembro que ele conversava comigo como se eu não soubesse, mas eu sabia, porque algumas pessoas já tinham me falado que ele estava envolvido no meio. E eu me lembro que ele ficou mais ou menos uns 6 meses, nós conversando, depois ele desceu para a galeria antes de ser transferido para a Neves, ele desceu para a galeria, e quando nós de menor tirávamos o banho de sol, nós tirávamos do lado da galeria dos de maior. E toda vez que eu estava lá fazendo exercício correndo no pátio, eu parava em frente à cela dele e nós conversávamos e eu ficava com aquele negócio na minha cabeça. Meu Deus, o cara que tirou a vida do meu irmão tá aqui na minha frente. Caraca. E isso, o sentimento ele ia. Depois eu saí, depois dos 3 anos, já tinha ficado de maior. Eu continuei envolvendo, E nisso tem o bairro Presidente, eu moro hoje no bairro Bom Jesus. E atravessando a BR tem o bairro Presidente. Eu acabei envolvendo com algumas pessoas ali e acabei assumindo a gerência do tráfico. Então fiquei ali por alguns anos ali ajudando a dominar. E nesse tempo ele foi preso por um crime bem mais grave e ele sendo de maior, ele ficou acho que uns 8 anos preso. E eu me lembro que um dia alguém chegou para mim e falou assim, fulano de tal saiu. Toma cuidado, ele pode vir aqui. Eu falei, não, tá tranquilo. E nisso aquele sentimento do coração já estava bem mais tranquilo, nós já tinha acostumado, afinal tinha quase 10 anos que meu irmão tinha falecido.
Então, isso já estava bem mais tranquilo no meu coração. De certo modo, você fez uma amizade com ele lá dentro, né? Foi. Tipo assim, a preocupação dele chegar e assim, fazer um terror com você não tinha essa preocupação, não. Eu troquei ideia com ele lá e tal, ele não vai chegar fazendo arruaça aqui. Tem aquele negócio de alguém sempre saber de alguma coisa, né? Tipo assim, eu sei que você fez algo com a minha família. Pode ocorrer de, no medo de fazer algo com ele, ele querer fazer comigo. Mas graças a Deus nesse ponto eu estava tranquilo. E eu me lembro que um dia, isso é algo que na época nós falávamos sorte, né? Nós falava que a sorte ou o anjo da guarda. Eu lembro que um dia nós estávamos ali na pista, ali, eu conversando com os rapazes, e era mais ou menos 11 horas da manhã. Me bateu uma angústia no coração. E essa angústia foi crescendo, e eu comecei sabe, quando a droga não saciava mais, o papo não saciava mais, eu falei, eu vou embora. E eu fui embora. E eu me lembro que cheguei em casa, deitei e dormi. Quando deu 2 horas da tarde, meu telefone tocou. E eles me chamavam sempre de Muel. Ô Muel, você sabe o que aconteceu aqui agora na rua? Eu falei, não, fulano de tal acabou de morrer. Você tá brincando. Você conhece? Conheço. Desça aqui. Quando eu desço, tá um corpo estirado no chão. A polícia civil já estava lá, alguns moradores já reunidos. Eu me lembro que o policial olhou para mim e falou assim, ei você, vem cá. Você conhece esse rapaz? Quando eu olhei, era ele, cara. Ele, não sei como, ele saiu da cadeia, era para retornar, não retornou, ficou foragido. E perto da minha casa tem um ponto de ônibus. E o rapaz começou a atirar na BR, no ponto de ônibus, e eles desceu correndo rumo ao presidente. E esse rapaz, ele morreu exatamente na esquina em que nós envolvia. Eu me lembro que os policiais me prenderam porque eu era referência do tráfico lá naquela rua. Os policiais me prenderam, levaram eu aqui para Vespasiano. Também uma coisa não tinha nada a ver? Não tinha nada a ver, mas como nós envolvia ali naquela rua, então ele me levou para casa de suspeita. Eles fizeram um exame lá de balística, colocaram uma pasta lá e olha para ver se tem resíduo de pólvora. Me levaram para Vespasiano, fizeram esse teste e eu passei nesse teste. E eles me liberaram. E algo que marcou o meu coração foi isso, que eu envolvi no mundo das drogas, no mundo do tráfico, para vingar meu irmão, e eu não fiz isso, cara. Eu não fiz isso, graças a Deus esse sangue, né, não foi requerido pelas minhas mãos, e essa pessoa continuou envolvendo, infelizmente o destino aí traçou a vida dela e foi ceifado pela morte naquela tarde. Aí naquele dia, beleza, você viu o corpo dele lá no chão, né? Aí sua ficha caiu assim, tipo assim, eu tava lutando tanto pra que eu conseguisse vingar, não consegui. Chegou por algum momento você falasse assim, eu continuo ou não continuo no tráfico? Não, igual eu falei, nessa época a gente já estava bastante envolvido, né? E querendo ou não, a gente acaba alcançando um respeito, um lugar, entre aspas, de poder. Então a gente acaba se gostando daquilo. Não queria abrir mão mais daquilo que você já tinha conquistado. Impregnado. Então você era o cabeça ou ainda tinha alguém acima de você ainda? Tinha alguém acima. Eu, no caso, eu ficava só tipo como gerente, né? Pegava, entregava, recebia, pagava. Só por conta. Isso dá uma condição boa? Assumir esse cargo? Questão de dinheiro, assim? Dá, mas é aquele negócio, né? Você ganha e você perde. É um dinheiro que, infelizmente, é sujo, né, irmão? Você não vê ele, né? Não tem produz. Um valor. Para nós ali, igual nós estamos falando de um bairro pequeno, né? Nós não estamos falando de algo grande, extraordinário. Mas no bairro, você acaba adquirindo algo que você não ganhava trabalhando. Então aquilo ali vem coisas muito fácil, vem dinheiro muito fácil, você adquire coisas muito fácil. As pessoas te tratam de uma maneira que, às vezes, se você fosse alguém de situação mais humilde, não te tratariam. Então a gente acaba acostumando com aquele suposto poder, né? Então as pessoas acabam te respeitando, meio que forçado, mas sempre respeitando. Então aquilo ali acaba criando dentro da nossa mente uma prisão. Você fica preso àquilo ali.
né? Então, acaba que, mesmo que o sentimento, você fica o tempo todo sabendo que aquilo ali é errado, sabendo o tempo todo que vai dar errado uma hora, Sei. só que você tá convicto. Não, a minha posição é essa, eu não vou abrir mão e se vir vai ter, porque eu não largo mão disso daqui. O inimigo, ele te prende e ele acaba te conquistando pelas circunstâncias que te rodeiam. É porque esse sentimento que você falou, eu acredito que você acorda e dorme com ele todo dia, né? Uma hora vai dar ruim. Uma hora vai dar ruim. Eu já cheguei noites e noites, dormi eu na cama assim e o revólver do lado. Nós tinha aquele sentimento, ainda mais quando a gente ficava bastante alterado por causa de noites e noites virava, pessoas devendo, pessoas supostamente falando, vamos tomar a biqueira, vamos fazer isso. Então você acaba tendo esse negócio, não, qualquer hora alguém vai chegar, vai tentar me matar. Então eu tenho que estar preparado, eu tenho que estar de alguma maneira esperando esse suposto ataque. Então, a partir do momento que você está com esse sentimento, está com esse pensamento e começa a ingerir entorpecente, o inimigo ele vai te colocando até gerar alucinações. Nós já chegamos noite aí de você ver um carro passando na rua mais de 2 vezes e você começar a desentocar as armas. Você fala assim, não, esse carro passou aqui pela 2ª vez, tem alguma coisa errada. Às vezes é algo comum. Alguém comprou um carro, tá dando rolê no bairro. Você fala assim, não, esse negócio tá errado. E isso tudo faz parte aí. Eu sei que, às vezes, aí, esse vídeo vai chegar em alguém que hoje faz parte do mundo do crime e essa pessoa sabe que isso é verídico. Você vê uma moto passando 2, 3 vezes na rua, já cria uma expectativa. Pera aí, passou 2, 3 vezes, tem alguma coisa errada. Então, a pessoa já quer se armar, já quer se esconder, já acha que está acontecendo alguma coisa. E a partir do momento que você tem essa suspeita e está sob o efeito de álcool ou de droga, o sentimento ele vai cada vez mais a ponto de... Já tivemos situações, não aconteceu na minha vida, de pessoas acabar atirando em outras pessoas porque simplesmente achou. Olha só para você ver o tanto que o inimigo é astuto. Né? Simplesmente a pessoa achou que alguém olhou para ela de maneira afrontosa, a pessoa achou que alguém encarou ela, ou só porque passou na rua 2, 3 vezes, foi tirar satisfação, e o inimigo ali acaba aproveitando da situação para armar um laço. Você falando nisso aí me lembrou de uma situação, irmão, que foi até em Matozinhos ali mesmo, né? Meu pai tem um Vectra preto, todo lacrado, vidro escuro, decente o carro. E nós foi entrando ali em Matozinhos e tinha um menino sentado num passeio assim, né? Aí quando meu pai virou a esquina, que a gente viu o menino, ele olhou, levantou a cabeça e olhou e levantou rápido e saiu correndo, senhor. Tipo assim, meu pai ia atrás dele assim, eu falei, pai, olha lá o cara correndo, por que ele tá correndo? Por causa dos vidros fechados, né? Pai, será que ele tá devendo alguma coisa? Aí você falando isso, provavelmente tá devendo. Isso. Ou eu falei assim, vieram me matar. São situações que acontece costumeiramente. Você quer ver, às vezes a gente anda em lugares periféricos, lugares onde tem uma ocorrência maior de tráfico de droga. Se você vira com o seu carro mais rápido do que o comum, a tendência de quem está ali é correr. Porque é algo que eles já estão esperando. Porque por mais que a pessoa tenha poder, por mais que a pessoa esteja armada, ela sempre está com aquela expectativa. E sempre tem um mais doido. Sempre tem um mais doido. Ela tá com essa expectativa. Vai chegar alguém mais armado do que eu, mais preparado do que eu. Então, atirar é o último caso. A pessoa quer correr, a pessoa quer se esconder. Então, isso costumeiramente acontecia com nós. Às vezes você está lá tranquilo, lá na esquina, um carro virou de maneira, às vezes até alguém tão, vou usar um termo aqui, tão fissurado para fazer o uso de entorpecente, que ele acaba acelerando além do normal. Então a pessoa está indo comprar e você está achando que ela está indo fazer algo com você e você acaba até atirando na pessoa. Caraca, cara.
E, de certo modo, nós corremos um risco disso acontecer com a gente, né? Com certeza. Nós não sabia, vai que o cara tinha envolvido, tinha um revólver lá, achando que a gente ia acertar e ia atirar no carro da gente. É. A gente riu na hora, sabe, Samuel? Mas depois a gente falou, pai, nós estamos rindo, mas é coisa séria. Se o cara tivesse armado lá e atirasse na gente, ele não entrando numa área que a gente nem conhece. E o cara tava doidão, cara. Acontece. Caraca, ele falou lá, então deu uma vida, Samuel, que o cara não tem paz, né, velho? Se você for olhar, eu não sei, eu não consigo entender a cabeça. Só que vocês que já passaram por isso, essa sensação, cara, eu não vou ter paz pra nada, eu tenho que ficar 24 horas ligadão, né? Família, você nem curte sua família, né, Samuel? Não. Você quer ver? Eu vou adiantar um pouco e nós voltamos nessa situação. Tem hoje ele é presbítero Town, na época cooperador. Ele me levou para a igreja lá no bairro da Lua. E ali nós começamos os nossos primeiros passos. Você quer ver uma felicidade que eu fiquei? Foi no dia que ele colocou eu dentro do carro, me levou eu para uma pizzaria, nós sentamos na pizzaria e começamos a conversar. Tinha outras pessoas com nós conversando. E eu comendo pizza, teve uma hora que eu parei. Aí eu parei, ele falou assim, tudo bem, ô Moel? Falei, tudo bem. Só que dentro do meu coração eu tava com uma alegria tão grande, porque tinha anos que eu não sentava e comia, tipo assim, tô despreocupado. Sabe? Então, aquilo que Deus, ele arrancou de dentro do meu coração, sentimento de angústia, sentimento de vingança, até mesmo um sentimento de inferioridade, sabe? Porque a gente, depois que você para pensar assim, poxa, olha tudo que eu fiz, cara. Olha quantas vidas não foi destruída. Olha quantos, me perdoe a expressão, quantos homicídios não teve com a gente ali envolvidos. A maioria das vezes você não fala assim, eu não tenho nada a ver com fulano, eu não vou matar ele. Mas você empresta a arma para alguém fazer, sabe? Então isso daí, durante muito tempo, até mesmo no princípio da minha caminhada, me alfinetou demais. E o inimigo, ele acabava aproveitando destas situações para me fazer acreditar que não tinha jeito. Tipo assim, nossa, depois de tudo que você fez, você vai conseguir andar de cabeça erguida na rua? Depois de tudo que você fez, hoje eu peço perdão para essa pessoa, não vou citar o nome, mas vou citar a referência. E se ela ver esse vídeo, ela vai saber que é ela. Ela mora em frente à casa da minha mãe. E este primeiro contato que eu te falei com 16 anos, que nós nos envolvemos em um homicídio, esse jovem veio falecer, onde o promotor me condenou a 3 anos. Hoje, quando eu vou visitar a minha mãe, cara, é impossível você entrar dentro da casa da minha mãe sem olhar para a casa da frente, sabendo que ele morava ali. E às vezes a mãe dele está sentado ali, o pai dele está sentado ali. E eu passo, sabe quando você quer uma brecha? Nossa, me dá uma brecha, eu poderia ir lá, dar um abraço, pedir perdão, fazer tudo. Só que às vezes eles criam uma resistência. Então é algo que hoje, né, eu creio que esse vídeo vai chegar aos olhos deles e é algo que mexe muito comigo ainda, sabe? É algo que eu sei que hoje o Senhor me lavou, me resgatou. E através da minha vida, eu contando um testemunho, certa feita, esse rapaz que me levou para a igreja, ele chegou para mim poucos dias agora, olha só para você ver, quase 13 anos depois, ele chegou para mim e falou assim, rapaz, você acredita que quando eu comecei a te levar para a igreja, as pessoas falavam comigo assim, depois de tudo que esse cara fez, você acredita que ele vai para a igreja? Todo mundo fala isso, né? Todo mundo fala. E eu fiquei olhando para ele assim, eu falei assim, rapaz, você não tá falando isso não. Ele falou assim, todo mundo falava comigo, que você não tinha mais jeito. E durante um certo tempo da minha vida, eu acreditava que eu não tinha mais jeito. Eu acreditava nisso. E eu me lembro que certa feita um policial, hoje ele é até amigo meu, ele chegou para mim e falou assim, eu sei que qualquer dia eu vou receber uma ocorrência. E nessa ocorrência você vai ser a vítima. Eu olhei para ele assim, baixei a cabeça. Só que já sabe quando você já não tá no nem aí mais? Tipo assim, vou fazer tudo mesmo e o que der para fazer eu tô fazendo. Se for para descer para a pista, desce. Se for para assaltar, assalta. Aí nós viemos aqui para Lagoa Santa. E eu me lembro que veio eu, meu cunhado, e
Hoje eu vou até falar para ele tomar posição. Posição. Toma posição. Até hoje. Nós viemos, eu e ele, e nós viemos para Lagoa Santa roubar um carro. Me lembro que na época era um Honda City. Alguém tinha encomendado esse carro e nós falamos assim, não, nós temos que ganhar esse carro, porque esse carro vai fazer nós ganhar muito dinheiro. E quando nós achamos o carro no estacionamento do Carrefour, nem sei se existe um Carrefour, na rua de trás da lagoa ainda. E eu me lembro que nós achamos esse carro, nós falamos, mas é esse carro, vamos pegar o carro, vamos. E quando nós ali enquadramos o carro era da mulher do prefeito. Rapaz, mas eu nunca vi tanta polícia na minha vida. Às vezes a gente vai olhando as situações assim, poxa, 3 anos preso, depois preso de novo mais 2 anos. E eu sei que em tudo isso Deus tinha um propósito. Porque chega uma certa hora que a gente está tão envolvido que tá fácil demais do inimigo ceifar a nossa vida. Tá. E a gente sempre com a palavra de consolo, uma palavra de promessa, alguém evangelizando, entregando um panfletinho. E eu confesso aos irmãos que às vezes você vê crente virando na rua, já dava um jeito de sair logo. Fala assim, aí vai vir falar de novo da promessa, vai vir falar que tem que se consertar. Então a gente sempre dava um jeito de dar uma escapada. Mas a maioria das vezes evangelizava e falava, não, Deus tem algo na sua vida. E eu chego a contar isso hoje nas igrejas que eu ministro, que domingo pela manhã sempre o pessoal saía para evangelizar. E às vezes nós estávamos ali na pista, ali tão envolvido, um rapaz, um pastor, ele chegou para evangelizar e ele falou assim, rapaz, você vai ser um pregador do evangelho. Eu olhei para ele assim, falei assim, tem alguma coisa errada. Ele falou assim, por quê? Eu falei assim, pregador não vende droga. Pregador não anda armado. Pregador não faz tudo isso que eu estou fazendo. Ele falou comigo com estas palavras, eu tenho convicção daquilo que o Senhor ministra ao meu coração. E então, às vezes, a gente olha assim e fala assim, poxa, a promessa é tão grande e a situação que eu estou vivendo hoje não condiz com a promessa. Então, é algo que o crente tem que se adaptar, que entre a promessa e o cumprimento dela tem um processo e a gente não entende esse processo. Forte. Né? Então, nesse dia ali, a gente acabou sendo preso no estacionamento do Carrefour por causa desse roubo desse carro e eu fiquei mais 2 anos preso. Nós ficamos 1 ano ali em Lagoa Santa, fui transferido para Neves e eu me lembro que... Uma curiosidade, você falou então que eles fizeram pedido de um... Como que funciona isso? Peraí. Tipo assim, o seu cabeça chega e fala assim, ó, tem um cabeção aí que é um Honda Civic. Aquele que conseguir roubar o Honda Civic ganha um tal. Ele chega e joga na mesa pra todo mundo ou eles só deram serviço só pra vocês dois? Como que é esse negócio aí de encomendar serviço? Na época existia alguns supostos contatos, né? Nem sei se hoje em dia é assim, né? Na nossa época existia muito desmanche, né? Então o cara do desmanche espalhava a notícia, ó, chegou aqui um carro tal e nós estamos precisando de tal peça. Então todo mundo já desesperava, falava assim, não, o primeiro que conseguir chegar, todo mundo como se de doido atrás do capital. Ah, velho, que isso. Então começava, ó, só não rouba na cidade. Então todo mundo começava, vai para fora, vai ali. Eu acho que foi um tempo que a cidade de Matozinhos ela foi considerada durante um tempo dominada pelo tráfico de droga, dominada pelo crime. Foi essa época de, se eu não me engano, 2007 a 2015. O tráfico de droga ele predominou, ceifou muitas vidas. Hoje, com pesar no coração, apesar de estar feliz pela minha situação, mas com pesar no coração, eu falo que da nossa época, da nossa turma, poucos estão de pé. Poucos, bastante, pouquíssimo mesmo. E assim, nessa área, assim, pra você, na sua opinião, o que era mais difícil? Você acha que roubar carro era mais difícil ou um assalto assim é mais difícil? O que era mais arriscado na época pra você? Essa parte que te dava medo, né, pra ser exato? Não, eu tenho medo, mas eu vou assim mesmo. Essa parte aí é a parte que você nunca sabe o que vai acontecer, cara. Você nunca sabe. Por exemplo, esse dia de Lagoa Santa, eu falo com propriedade, porque eu fui preso nesse dia, tem a ocorrência policial, ficha.
você vai em busca de algo que é simples, entre aspas, e sem saber que você ia pegar a pessoa, uma das pessoas mais importantes da cidade, que era a mulher do prefeito que... Caraca, velho. Então você foi, tipo assim, algo que era simples, era fácil, pegar a pessoa, jogar no banco de trás, assumir a direção, trazer o carro. Então acaba saindo tudo do seu controle, né? Entre aí, sai troca de tiro, sai morte. A pessoa tava dentro do carro ainda? E vocês estão... Foi esse mesmo com ela lá? Foi assim mesmo. Então, são algo que eu lembro na hora que a polícia enquadrou nós na orla da Lagoa ali. Pra você ter ideia, nós foi pra Lagoa Santa sem saber andar em Lagoa Santa. E eu lembro que a polícia enquadrou nós ali na orla da Lagoa. Me lembro que meu cunhado, ele foi para um lado, eu fui para o outro, e tinha as pessoas fazendo caminhada, e nós se envolveu no meio das pessoas fazendo caminhada. Porém, já tinha tudo, já tinha características, já tinha, né, todo mundo fazendo caminhada bem vestido, e nós de bermuda e chinelo fingindo que tá andando. Então, a polícia acabou prendendo. Eu me lembro que um policial entre eles falou assim, vamos dar fim nesses rapazes, os caras vêm de longe querer roubar aqui. E tinha um policial entre eles, ele era até cristão, cara. Ele falou assim, não, no meu plantão ninguém vai fazer isso. Vamos pegar eles, levar para a delegacia e fazer a ocorrência. Então, dessa vez nós fomos, fizeram a ocorrência, dirigiu nós lá para a cadeia. Nós ficamos 2 anos. Mais de 2 anos. 2 anos. Já é a terceira vez, então? Não, a segunda vez. Segunda vez. 2 anos. E aí? Aí depois que saímos, nós continuamos na mesma vida. Nunca emenda, né, irmão? Não tem medo. Acontecia algo com nós que eu fiquei 1 ano e 2 meses em Lagoa Santa. Eu fui transferido para Neves e eu ganhei a situação de albergue, né? Acho que todo mundo conhece, onde você sai para trabalhar e volta para dormir na cadeia. E aconteceu algo com um rapaz, ele me deu uma carta de emprego. Todo dia que eu vejo eu tenho que pedir ele desculpa, que ele me deu essa carta de emprego, eu nunca fui trabalhar. E nós saía, e eu me lembro que nós envolvia o dia inteiro, cara, supostamente trabalhando, né? Nós vendia droga, roubava e depois voltava pro presídio para dormir. Depois nós fomos transferidos para o albergue São Francisco e depois nós acabamos sendo liberado. No caso, eu e meu cunhado que estava comigo nessa cena. Mas chegou uma época da minha vida, depois dessas 2 situações que eu passei preso, que o negócio ele começou a estreitar, cara. E você percebe quando os negócios começam a desandar. Você começa a ficar devendo demais, você começa a perder respeito, e as guerras aumentam demais, você começa a ficar sem saber para onde você vai. E às vezes você está envolvido com pessoas do mesmo nível que você, tá tranquilo, tá normal, mas daqui a pouco gente grande demais começa a ficar atrás de você, então a gente começa a saber que as coisas estão desandando. Eu me lembro que uma vez nós estava em casa e tinha eu e um amigo meu, Daniel, ele falou assim comigo assim, eu vou tomar banho, você fica comigo. E quando você subir na sua casa para tomar banho, eu vou com você. Eu falei, tranquilo. Aí ele tomou banho no bairro Presidente, nós atravessamos a BR e fomos para o Bom Jesus. Não tem quando eu falei que um carro passa 2 vezes, você pode suspeitar? Passou um Fox preto. Me lembro até hoje, um Fox preto. Vidro escuro. Fox era raro. Não tinha no bairro. Passou um senhor, cabelo grisalho, velhinho mesmo, olhou para nós assim, subiu. Na hora que ele retornou fechando o vidro. Esse senhor, ele colocou a arma para fora, mas ele deve ter efetuado uns 13 disparos de arma de fogo. E nós correndo e ele disparando. O muro tá lá, se eu não me engano, até hoje, o muro onde é que as balas pegaram, chegou a trincar a pilastra assim de onde é que bateu. Eu falo com propriedade porque na volta nós ainda conseguimos catar cápsula no chão. E eu me lembro que quando eu cheguei na casa dele, que nós retornamos para a casa dele correndo, eu perguntei, e aí, Daniel, você tá tranquilo? Ele falou assim, tô só, olha se não me acertou. Quando ele levantou a camisa, tinha 2 furos assim na camisa.
Eu me lembro que ele foi para a igreja, contou testemunho na igreja. Eu falei assim, nossa, o Daniel converteu. Não é possível, cara. Sério. Ele vai ouvir esse vídeo aí. Eu vou falar com ele para comentar aí embaixo aí. Comenta aí, Daniel. Eu quero ver seu comentário. Ele vai assistir esse vídeo. O Daniel foi para a igreja, cara. E vão, aqui tem. E eu com receio ainda. Não, vou continuar. Aí ele saiu, parou de envolver com nós e eu continuei, cara. E nisso daí tudo, o cerco só foi estreitando. Eu me lembro que certa feita eu juntei com os meninos, nós foi tentar ganhar um dinheiro na madrugada. Eu falei assim, não, nós precisamos de arrumar alguma coisa para nós ganhar dinheiro. E nós saiu para a pista, falei assim, não, vamos pegar o revólver e vamos. O que nós achar, nós vai pegar. E eu me lembro que nós pulamos numa empresa. E dentro desta empresa os cachorros começaram a latir, que tem todo, e nós não tá tranquilo. Vamos pegar o que dá para pegar e vamos embora. Eu me lembro que quando nós pulamos o muro, jogamos as mochilas para fora com algumas coisas que nós tínhamos pegado, veio os guardas. E esse guarda deu ordem de prisão para parar e nós começamos a correr e esse guarda começou a atirar em nós. E eu falei assim, meu Deus, agora eu vou. E nós pulamos cerca, fugimos e conseguimos sair. Aí eu falei assim, poxa, já tá tudo errado. Já tô devendo demais. Eu vou sair fora. Eu me lembro que quando ardeu no meu coração esse desejo de sair fora, eu cheguei pro rapaz que era responsável lá pelo bairro e falei com ele, rapaz, eu sei que eu te devo, mas eu quero sair fora. Posso trabalhar e vou te pagando aos poucos? E ele, não, tá super tranquilo. E até interessante que na época eles não liberavam. Isso que eu ia falar. Eu imaginei que você ia falar que não ia deixar, você acredita? E eu fui trabalhar numa fábrica de bloco, cara. E eu me lembro que nós batia bloco, eu me lembro, na época, era 10 centavos a tauba de bloco. Então você tinha que bater 500 taubas por dia. Que isso? Pra você tirar R$50. E nós batendo bloco ali, e toda semana nós recebíamos por semana, e toda semana eu dava ele 100, dava ele 150. E eu acho que nessa hora, o inimigo ele vai aproveitando, sabe? A gente sabe quando a gente está perdendo alguém. E o inimigo ele também sabe quando ele está perdendo alguém. E eu me lembro que saiu um boato, eu trabalhando, saiu um boato que eu estava vendendo droga no lugar onde eu não podia vender. E é exatamente esse testemunho que eu contei lá na sede. E esses rapazes, eles vieram atrás de mim, né? E não me encontraram numa sexta à noite, num sábado à noite. Eles vieram no sábado à noite, não me encontraram. E alguém da rua falou assim, ó, fulano e ciclano passou aqui te procurando com a arma na mão. E eu trabalhando, ainda continuava usando droga, só não estava envolvendo no crime mais, mas estava envolvido com os rapazes. E eu falei assim, eu vou lá. Aí no domingo pela manhã, levantei, tomei banho, falei assim, vou lá conversar com esses caras. Corajoso. Sério, nós tinha aquele negócio de sabe que eu sou sujeito homem? Não, eu sou sujeito homem e não dá nada pra... Não sei se o pessoal fala isso, não dá nada pra mim. Subi lá e conversei com eles, reconversei, eles, não tem nada a ver com vocês, o assunto é outro e tal, nós não tava lá por causa de você. E eu fui embora. Me lembro que eu acessei, saí deste bairro, entrei no bairro onde é que eu moro, que é o bairro Bom Jesus. Acessei Rio Grande do Sul, Curvelo, desci pela Rio Grande do Sul. Quando eu cheguei na esquina da Bandeirantes, que é a rua do que eu moro, eu vi esses caras vindo na minha frente. Aí eu pensei assim, se eu deixei os caras lá atrás, como é que eles apareceram na minha frente? Se eu vim andando, eles veio correndo então. Aí eles rodearam e passaram na minha frente e falou assim, ô Moel, eu achei o cara que conversou fiado seu nome, vamos? Falei assim, vamos lá resolver, eu quero ver ele falar na minha cara que eu tava fazendo alguma coisa. Nós descemos Bandeirantes, Pedro Leopoldo, Santa Juliana e chegamos na rua da casa da minha mãe, que é a rua Teófilo Otônio. E quando você tá de frente para alguém, você olha ele de baixo em cima, assim, você já faz o panorama. Eu já vi na cintura e vi que o cara tava armado. E o tempo todo na minha cabeça vinha, você lembra da palavra? Você tem promessa. Você tem promessa. E começou a vir aquele negócio no meu coração e eu falando por dentro, Senhor, não deixa eu morrer, não. Não deixa eu morrer, não. E eu sabendo que eles iam atirar em mim, eu falei assim, Senhor, não me deixa morrer, não.
Quando nós andamos uma esquina na Teófilo Otoni, de lateral, uma esquina de distância, eu vi que ele arrancou a arma da cintura. Eu me lembro que quando eu ouvi o primeiro disparo, obviamente a gente não vê o projétil, mas eu vi os pedaços de pano da minha camisa voando. E eu me virei para correr e comecei a correr e eles começaram a efetuar disparo. Eu vi que eu fui alvejado mais algumas vezes, mas enquanto eu estava com força, eu estava correndo. Eu peguei da Teófilo Otoni, fui correndo até na Avenida Central, que fica 4 quarteirão abaixo. Quando chegou 4 quarteirão abaixo, a dor era tão intensa. O negócio começou a arder, eu vendo minha camisa molhada, eu falei assim, oh meu Deus, eu tô morrendo. Que eu olhei e não conseguia correr mais. Eu caí, deitado lá na Avenida Central, no portão da casa de um cara, e deitado eu comecei a bater no portão. Esse rapaz, ele saiu, e o filho dele, na verdade, saiu todo desesperado. Pai, olha o que tá acontecendo. O pai dele com uma caminhonetinha, uma estradinha, me jogou na traseira da estradinha e me levou para o hospital. E o tempo todo eu falando com o Senhor, Senhor, não me deixa morrer, não. Eu sei que o Senhor tem algo na minha vida. E ele me levou do hospital, me transferiram para o Risoleta Neves. Eu fiquei lá durante algum tempo. Você nem sabe quantos tiros tinha acertado, né? Não, eu só sei que eu tinha tomado esse na barriga, um na perna que estava sangrando muito e o pé que estava doendo demais. Portanto, foi até por causa desse do pé que eu já não consegui correr mais. Aí chegou, eles fizeram o raio-x, ele falou assim, ó, da barriga passou, a perna atravessou direto, você tá com uma bala alojada no pé. Se você quiser, vamos fazer a cirurgia, retirar o projétil e você vai ter que ficar aqui algum tempo. Mas se você não quiser, a bala não te afeta em nada. Vamos enfaixar e vamos liberar você para casa. Eu me lembro que eu falei com a doutora, seu doutora, o pessoal quer me matar e você vai me mandar para casa. Ela falou assim, essas são as normas do hospital. Você recebeu alta, você tem que partir. Aí eu me liguei para minha irmã na época, minha irmã arrumou um carro, foi lá, me buscou. E aí começa tudo. Eu falo com alguns rapazes até hoje que quando você está armado e você está em posição favorável, você é o cara. Mas tem hora que você cai em posição desfavorável, onde outra pessoa está armada e você é a vítima. E eu fiquei dentro de casa com este sentimento, não tinha arma, não tinha mais ninguém, os amigos tudo sumiram. E eu ficava dentro de casa com aquele, Senhor, eles vão entrar aqui qualquer hora. Nem correr eu aguento. O pé enfaixado. Eu me lembro que 2 semanas depois veio um vento que até hoje eu não vi igual. Ele desteiou a sala, desteiou a cozinha, desteiou meu quarto, só ficou o banheirinho que era de laje do nosso barraquinho. E a sogra da minha irmã, na verdade, morava na rua de trás, assim. Eu me lembro que nós fomos nos refugiar lá. E ela falou assim comigo, vamos para a igreja? Eu falei com ela, Senhor, minha filha, eu não tenho mais nada a perder. Ela falou assim, você falou bobagem. Enquanto a vida, há esperança. E eu tomei aquela palavra para mim, sabe? Enquanto a vida, há esperança. Eu falei assim, não, então tem esperança. E eu comecei a caminhar com ela ali alguns passos, depois não deu muito certo lá, esse hoje presbítero Talmo me pegou e me levou para o bairro da Lua, e ali o Senhor foi começando a trabalhar na minha vida, sabe? Então, às vezes a gente olha anos e anos perdido, você fica pensando assim, poxa, se eu soubesse que estar na presença do Senhor era tão gostoso, tão maravilhoso, por que eu não vim antes? Por que eu não aceitei antes? Mas que eu falei, o inimigo ele cria uma muralha. Na verdade é uma muralha. E às vezes a gente olha para a nossa situação e fala assim, nossa, não tem como pular este muro. Não tem como sair dessa situação. Mas tem uma palavra. Tem um Deus forte que adentra em qualquer lugar e resgata. Obviamente existe um ditado, alguns falam que é bíblico, mas não é bíblico. Mas vem a calhar na vida de muitos, cara. Quem não vem pelo amor acaba tendo que vir pela dor, cara. Verdade. Quem não ama aquilo que Jesus fez acaba tendo que sofrer as consequências para entender que existe um caminho. E eu fui um desses. Fui alvejado, 3 disparos de arma de fogo. Eu me lembro que quando eu estava me recuperando, eu falei, eu preciso arrumar um trabalho. Ainda naquele medo de sair de casa. E Matosinhos tem muito essas empresas que contratam pessoas para viajar, para trabalhar fora, refratário. Eu me lembro que o Senhor me colocou numa empresa chamada Reframec. Hoje ela acabou fechando.
mas ele me colocou dentro dessa empresa e eles me deram um contrato de 45 dias. Eu me lembro que eu tinha que trabalhar com a botina maior porque a bala que estava alojada no pé incomodava demais. Tinha que enrolar a faixa bem apertado para conseguir ficar com o pé um pouco estável. E nesse contrato de 45 dias, eles acabou me fazendo um convite para me trabalhar no quadro fixo. E eu fiquei 3 anos nessa empresa viajando. E eu me lembro que o pessoal sempre falava comigo, não, se você ficar viajando, você não vai conseguir firmar na igreja, porque quando você está aqui, você está na igreja, quando você viaja, você não vai na igreja. Só que estes 3 anos que o Senhor me tirou de Matozinhos para ir viajar, eu sei que era um processo para apaziguar a situação a meu favor. Boa. E isso, então, ele me tirou de cena, deixou eu 3 anos, vinha, ficava aqui 2 dias, viajava de novo. E nesse meio tempo aí, eu acabei conhecendo a minha esposa. Desde já eu falo que isso não é aconselhável para ninguém, irmão. Mas conheci ela nas redes sociais, não tinha contato nenhum, eu aqui, ela lá na Bahia, conversamos cerca de 8 meses conversando pelo telefone. Isso já tinha uns 2 anos que eu estava trabalhando. E nós firmamos um relacionamento ali pelas redes sociais, sem nunca ter visto ela pessoalmente. E eu me lembro que ela sempre cristã, né? Ela falava assim, você quer uma mulher de oração? Eu falei assim, quero. Eu falei, você quer mesmo? Eu falei, quero. Então tá bom. Eu me lembro que em algumas viagens, assim, quando a gente pensava, irmão, o Espírito Santo, ele é lindo demais. Quando você pensa em fazer algo, ele já tá revelando para alguém que você vai fazer, cara. E às vezes ela me ligava e falava assim, onde é que você pensa que você vai? E às vezes eu já tava de banho tomado, indo sair com os caras do hotel. Não era nem para fazer algo errado, para passear na cidade, conhecer a cidade. Onde é que você pensa que você vai? Eu falei assim, eu não vou em lugar nenhum, você vai... Porque o Espírito me fala que, sei lá, ia sair. Não sai não, que isso não é boa companhia pra você, não. E eu ficava pensando, meu Deus, como é que é esse negócio de revelação? Porque eu tô aqui, ela tá lá na Bahia, e o Espírito fala com ela lá, e eu ficava com esse sentimento. E ela falou, um dia falou assim, ó, eu vou embora morar com você. Você quer? Eu falei, quero. Aí, tá bom. Depois de uma semana, mais ou menos, ela falou assim, ó, eu pedi conta no serviço. Larguei tudo, posso ir, posso, eu vou comprar as passagens. Ela comprou as passagens com o dinheiro dela, do bolso dela. Ela falou assim, minha passagem está comprada, eu tô indo embora. Eu falei assim, meu Deus, o que eu vou arrumar agora? E ela chegou, trouxe ela, veio com filho, ela tem um filho Gutierrez, mora com nós hoje. E o primeiro contato nosso, assim, com a pessoa que você nunca viu, só conversava pelo telefone, eu falei assim, meu Deus, que loucura. E nós começamos a nos envolver, começamos a caminhar junto. Eu já estava um pouco mais firme, só que ainda não era batizado. Então eu tentei por 3 vezes fazer o pré-batismo. Na verdade, eu fiz as 3 vezes o pré-batismo. Lá era 3 meses o curso. Eu fiz a primeira vez, não pude batizar porque eu ainda estava fumando. Eu fiz a segunda vez, não pude batizar porque ela tinha vindo morar comigo e nós ainda não tínhamos sido casados. Aí na terceira vez eu falei assim, eu preciso abrir um compromisso com Deus, ainda trabalhando, viajando. Eu me lembro que eu abri uma campanha de oração, 7 elo, meia-noite. Falei, Senhor, tira de mim tudo aquilo que me atrapalha de te servir, Senhor. E eu gosto, sabe algo que você faz, que você gosta? Era isso. E eu me lembro que no terceiro elo eles me ligaram e falaram assim, ó, saiu uma viagem aí pra você, vamos, leva roupa para 15 dias. Eu me lembro que nós descemos, fui para essa viagem, trabalhando, finalizei a campanha dentro do banheiro do hotel. Toda noite eu ia, meia-noite, dobrava o joelho lá no banheiro para não incomodar ninguém dentro do quarto. Finalizei a campanha. E a obra acabou, eu desci, viemos embora. No outro dia o escritório me ligou. E quando eles me ligou e falou assim, tem como você descer aqui no escritório para assinar um documento para mim? Eu, tranquilo. Desci. Quando eu cheguei lá, aviso prévio. Falei assim, poxa, você está de brincadeira comigo. Todo mundo me elogia, falou que eu sou bom de serviço e tal. Falou assim, a menina do escritório falou comigo, eu não sei o que aconteceu, mas eu sei que o gerente pediu para te dispensar. E na época eu sei que eu fiquei muito nervoso, peguei os papéis, amassei, joguei dentro da mochila. Cheguei em casa muito estressado, falei com ela, eles mandaram eu embora, você acredita? Aí ela me lembrou, você lembra do propósito que você abriu com Deus? Eu falei, lembro. Às vezes é isso que está te atrapalhando. E na hora o Espírito tocou, eu falei assim, oxa, deve ser. Eu de aviso prévio,
30 dias trabalhado. Eu trabalhei 20 dias, faltava 10 dias para vencer meu aviso. Meu cunhado chegou lá em casa e falou assim: ô, na empresa onde é que eu trabalho tem alguém precisando de um cara para fazer um bico lá, vai lá. Às vezes dá certo. Eu falei assim, beleza, eu vou lá. O escritório me ligou, falei assim, ó, já estou trabalhando aqui, no dia que vencer vocês podem descontar o que tiver que descontar aí e vai dar tudo certo. Entrei lá para trabalhar 30 dias fazendo um bico. Já vai para 7 anos que eu tô lá. Eu sei que o Senhor ele me tirou de algo que me distanciava da presença dele, me distanciava da congregação, me distanciava da minha família, me colocou numa empresa na rua de cima da minha casa. E ali eu consegui firmar, ali eu consegui estabelecer, estabilizar, e passei pelos processos, consegui firmar, batizei, casei. E algo tão interessante que depois de 1 ano que eu estava lá, isso é até o que eu contei, entrou um rapaz, moreninho igual eu. Ele entrou, o rapaz, o encarregado me chamou assim, falou assim, você conhece fulano? Olhei para ele e falei, conheço. Falou assim, ó, você ensina ele a trabalhar? Porque para mim ser classificado, eu tinha que ensinar alguém a fazer minha função. Então eu ia ensinar ele a trabalhar e ia subir um estágio a mais no cargo da empresa. Só que quando eu olhava para ele, subia um sentimento no meu coração. Sabe quando você olha para alguém que favoreceu o inimigo tentar ceifar a sua vida? Era eu olhando para ele, eu falei assim, poxa, esse cara, ele entregou as armas para os caras atirarem em mim, ele estava lá na hora, ele sabe tudo que aconteceu e criou uma resistência, cara. Eu olhava para ele e eu tinha que instruir ele a fazer o serviço, mas eu ficava evitando conversar com ele. O Espírito falava, você tem que chegar nele, você tem que pedir perdão para ele, você tem que conversar com ele. E eu resistente, falando assim, não, eu não posso, ele tentou me matar. Olha, você vê que Deus a arma fez. que atirou em mim é dele. E eu não conseguia, mas depois de 1 semana resistindo, resistente, o Espírito tocou tão forte que eu cheguei nele e falei assim, ô, você me perdoa, cara? Aí ele olhou dentro dos meus olhos e falou assim, ô, cara, eu te perdoo, mas posso te falar algo? Eu falei assim, pode. Ele falou assim, pode mesmo? Eu falei, pode. Ele falou, rapaz, você não sabe a quantidade de vezes que nós foi na sua casa para te matar, cara. E sabe quando eu falei que eu estava dentro de casa com medo? Quando você está dentro de casa em uma situação desfavorável, cara, a sua mente cria tanta coisa. Eu estava dentro de casa e eu ouvia cachorro latindo. Eu estava dentro de casa e eu ouvia carro parando na porta. Eu estava dentro de casa e eu ouvia movimentação estranha na rua. E para mim aquilo ali tudo era o pânico que eu estava com ele. E ele contando para mim tudo, todas as vezes que nós ia na sua casa. O cachorro latia e aquilo ali foi alimentando um trem dentro de mim. Eu falei assim, meu Deus, todas as vezes que eu ia na sua casa, passava um carro na hora. Todas as vezes que eu ia na sua casa, a vizinha abria a porta e nós não conseguia entrar para te pegar. Aí eu já aproveitei a oportunidade, eu falei assim, ô meu filho, isso daí não é sorte não. Isso daí é a promessa de Deus que é sobre a minha vida, cara. E ele falou assim, não, mas você não consegue entender, estava tudo preparado. Nós tinha moto de fuga, nós tinha gente para olhar a esquina, nós tinha tudo preparado. Eu falei assim, irmão, mas quanto Deus quer, irmão, ele livra, ele dá escape, ele protege. E eu me lembro que nós começamos a fazer um vínculo de amizade dentro da empresa. Sabe o sentimento de ódio que eu falei que eu tinha porque o cara tinha matado meu irmão e de repente parece que ele entrou com a mão e tirou assim, ó. Então, essa presença de Deus, ela sobrepõe a qualquer sentimento, cara. Qualquer sentimento de angústia, depressão, ódio, vingança, rancor, só o Senhor pode tirar, cara. Porque isso tudo aí vai atrapalhando o agir de Deus nas nossas vidas, sabe? Então, tem coisas que aconteceu na minha caminhada que às vezes a gente vai contar assim, a pessoa fala assim, não tem como, cara. Se fosse eu na sua situação, eu não perdoaria. Se fosse eu na sua situação, eu fugia, eu saía da empresa. Mas eu vi Deus agindo nos mínimos detalhes. Eu vi Deus agindo, irmão. Sabe quando você está na pracinha, aconteceu isso. Nós na pracinha, nós íamos para o Bar da Lua de Kombi. Nós na pracinha, eu já estava, graças a Deus, firmado, batizado já. Nós na pracinha esperando a Kombi buscar nós para ir para a igreja. Eu via eles vindo. E eles olharam para mim, eu olhei para eles.
e vi a atividade suspeita, a situação suspeita deles, eu falei, esses caras estão armados. E eles passaram olhando para mim de cara feia. E eu e os irmãos ali, eu falei assim, meu Deus, os irmãos não tem nada a ver com isso. E eles passaram direto. Pararam na esquina. Voltaram, a Kombi chegou, nós entramos na Kombi e eu já esperando o momento, sabe? Hoje acabou tudo. Um dia nós estávamos dentro da congregação, contei isso ontem na ministração, o Senhor nos permitiu ministrar ontem. Eu me lembro que eu estava lá dentro da igreja evangélica Resplendor de Cristo, lá no Bar da Lua. E o pregador ele estava ministrando, eu me lembro que ele pulou de cima do altar. Quando ele pulou de cima do altar, ele veio na minha direção, lá no último banco. Ele mandou eu levantar e ele falou comigo da seguinte forma: hoje o Senhor atira uma arma, ele tira uma arma da sua cintura, mas ele não vai te deixar desarmado, ele coloca outra na sua boca. Naquele dia eu senti como se fosse fogo descendo sobre a minha vida. E ali o Senhor começou a alimentar. Eu me lembro que ele me deixou dentro de casa mais ou menos 1 ano, com esse sentimento de medo, com esse sentimento de culpa. E ele falava assim, ó, vai comendo a Bíblia, vai aprendendo, porque quando o Senhor cumprir a promessa na sua vida, vai faltar tempo. E eu falei assim, meu Deus. E hoje eu posso contemplar este tempo. Hoje é difícil, como eu falei com você, é difícil conciliar trabalho, família, agenda, ministério, tanta coisa que o Senhor tem feito. Eu fico pensando assim, quando eu paro e faço uma retrospectiva de onde é que o Senhor me tirou lá dos 14 anos e hoje com 32 anos de idade, o que ele não fez, cara? Sabe quando você olha e fala assim, eu merecia morrer, cara. Eu merecia o pior. E Deus olhando do alto céu fala assim, eu sei que você merecia morrer. Eu sei que você merecia o pior. Mas eu tenho uma chamada na sua vida. Glória a Deus. Eu tenho um propósito na sua vida. E às vezes eu paro para pensar assim, hoje o Senhor me deu uma esposa, mulher de oração. Hoje o Senhor me deu 2 filhos. Hoje o Senhor me deu carro, me deu carteira. Hoje eu fico olhando assim, gente... Às vezes a gente vai para o monte, vai evangelizar. Esse dia nós na Rua da Biqueira, com a caixa amplificada no meio da esquina, o microfone, e atrapalhando o movimento dos caras, pregando a palavra. Eu fico assim, meu Deus, o que eu tô arrumando? E eu fico pensando, antes eu tava lá no meio deles. Hoje eu tô com a caixa de som no meio da rua, falando que o mesmo Deus que me salvou é o Deus que vai alcançar eles. Aleluia. E o Senhor, ele tem trabalhado na minha vida. Ele tem trabalhado. Sou grato demais a Deus pela minha situação hoje. Então, eu dirijo a palavra a cada um de vocês, cara, que hoje se encontra em situação desfavorável. Creia no Senhor e será salvo tu e a tua casa. O Senhor tem uma promessa linda para cumprir, não só na minha vida, não só na vida do nosso irmão aqui, mas na vida de cada um daquele que crê. Então, a sua situação não é impossível. A sua situação não é impossível. O Senhor tem uma promessa para você. Toma posse aí, meu. Amém. Nossa, eu tô arrepiando aqui do pé até o fio do cabelo aqui, irmão. Vou falar com você, cara. Que atmosfera gostosa é essa, viu, irmão? Cara, eu tô arrepiado, cara. Nossa, Deus é fiel, viu? Eu tenho que levar ele pra contar isso pra gente, sabe? Porque, irmãos, eu trouxe ele não por fulano ter falado, ele tem um testemunho, não, porque eu ouvi um pedacinho, né? E na igreja não dá pra contar tudo com ele. Não contou dá. Detalhadamente aqui pra mim, pra você, de primeira mão. Tá contando aqui pra gente. Então, assim, não, eu tenho que levar ele. Né? E a partir do momento que eu vi, sei lá, ministrando na série, eu falei, eu preciso conversar com ele no final do culto. Eu esperei o culto terminar, eu vou chamar ele. Chamei, né? E Brown Regulora tá aqui compartilhando o que Deus fez na vida dele. Então, muitas vezes, aquilo que parece impossível para você, falando, não tem jeito. Tá aqui, gente, a prova viva. Você jovem que tá aí achando que não tem mais jeito, não tem mais solução, que não tem mais saída, que você errou demais. Não tem distância que Jesus não consiga te alcançar. Né? Tem gente que fala assim, mas eu tô tão distante, fiz tanta besteira, por que Deus vai criar algo comigo?
Não, é por essa pequenez sua, é por isso que isso chama e atrai os olhos do Senhor. Nada pode te afastar do amor de Deus. Com certeza. Né? E que esse testemunho possa, em nome de Jesus, te edificar, em nome de Jesus, e venha fazer você repensar nos seus caminhos, você que está longe, você que está distante, está andando por caminhos sombrios. Jesus também tem um plano para a tua vida. Assim como Deus tem feito uma obra linda na vida dele, é notório, é fácil de se ver, né? Ele também está querendo fazer na tua vida. Basta você abrir o teu coração, recebê-lo, né? Dê um passo a ele, porque ele diz, aquele que vier até mim jamais lançarei fora. Só dá o primeiro passo. Dá o primeiro passo, Jesus está de braços abertos para te receber em nome de Jesus. Então eu gostaria de agradecer, pastor Samuel, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, cara, de coração, por abrir um tempinho na sua agenda e vir cá contar essa história maravilhosa, no qual eu fiquei impressionado que Deus fez na tua vida. Isso é só Deus mesmo. Isso é loucura. Você trabalhar num ambiente, num trabalho, com um cara que tentou te matar, velho. Eu não sei se todo mundo ia ter esse controle. Talvez chegaria pro chefe e falou, cara, tem um probleminha, o cara que se colocou aqui tentou me matar. Como que você quer que eu ensino ele a trabalhar? Entendeu? Mas você soube agir com sabedoria e venceu ali as suas guerras. Eu acredito que você nem expôs isso, né, pro chefe, né? De vocês. Não, de maneira nenhuma. Ficaram aqui só entre vocês dois. Nesse acontecido já tinha um tempo, já tinha bem tempo. Eu passei 3 anos em outra empresa viajando. Então acho que nesse tempo que eu fiquei fora, o Senhor foi trabalhando no meu coração. Acho que ele já estava me preparando para este momento, para este encontro, né? Eu confesso que eu tentei, cara. Tentei sair da cidade. Sabe quando você sabe que não tem mais nada para me fazer? Você quer arrumar um lugar longe para você morar, você quer fugir, fala assim, não, para Deus cumprir isso daqui, eu tenho que mudar. Isso eu deixo para você, que acha que para a situação da sua vida melhorar, você tem que sair do bairro. Você tem que sair da cidade. Não, Deus vai trabalhar em você aonde você está. E eu achava que a minha situação era essa, eu tenho que fugir. Mas não, Deus só me preparou para o ambiente. Então, esse tempo todo que eu fiquei trabalhando, viajando, esse tempo todo que eu fiquei dentro de casa, esse tempo todo que eu fiquei escondido, o Senhor estava me forjando para este encontro. Porque se era em outra época, era confusão. Se era em outra época, alguém tinha que correr. Ou era eu ou era ele. Mas não, o Senhor preparou meu coração. Por isso que eu falo que, às vezes, o nosso corpo, a nossa carne, ele quer parar, ele quer desistir, cara. Mas o Espírito está bradando do lado de dentro. Ainda há esperança. Ainda há esperança. Ainda há esperança. Sabe? Então, quando nós olhamos para a nossa situação, a gente fala assim, não vai dar. A nossa situação tende a nos desanimar. Só que o Espírito está sempre renovado do lado de dentro. Jeremias escrevendo nas suas lamentações, ele vai falar assim, Senhor, traz ao meu coração somente aquilo que me traz esperança. E o Senhor, ele vai sempre trazer aquilo que nos traz esperança. A nossa esperança é o Senhor. Então hoje, né, eu mando um abraço aí para todos de Matozinhos, né, para os nossos irmãos cristãos, para aqueles que não são cristãos também. Um abraço a todos. Agradeço essa oportunidade. Para mim é algo novo, irmão. Para mim é algo novo estar aqui com você aqui. É um privilégio, é mesmo, irmão. Você tá doido. Nossa, e em nome de Jesus, não vai faltar oportunidade. O podcast está aberto para você aqui. Toda vez que você quiser trazer algum estudo, que você queira ensinar, passar para alguém. Irmão, deixa eu levar um estudo, um testemunho, uma palavra. Você está sempre bem-vindo. A porta está aberta para você, em nome de Jesus. Que, irmão, Deus continue abençoando a sua vida, pastor. Amém. Deus abençoe seu ministério, sua casa, sua família. Conheci sua esposa. Manda um abraço para ela, né? Pra quê? Vamos mandar daqui mesmo. Um abraço, viu? Deus abençoe sua vida, seus filhos, o ministério de vocês. E que Deus continue abençoando. Que Deus possa te iluminar, voltar com você em paz até a sua casa. Hoje você vai pregar, né? Você diz, né? Em nome de Jesus, Deus vai te usar como tem usado. Não vai ser diferente em nome de Jesus. Seja vaso, como você já tem sido
para o Senhor. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado em nome de Jesus. Esse foi mais um quadro Encontro com Deus, né? Então, se inscreva no nosso canal. Você que não nos segue, que não faz parte dessa família, nos ajude a crescer. Pois esse canal, né, ele foi feito para você. MR Evangelização, semeando a palavra de Deus. Hoje tem vários vídeos ali para edificar a tua vida com a palavra do Senhor. Então, faça parte dessa família em nome de Jesus. Então, até a próxima, meu querido. Que o Espírito Santo do Senhor seja contigo e toda a sua casa, não só hoje, mas para sempre. Amém?